Ei, turma, tudo bom com vocês? Então, vamos lá à nossa aula de saúde da mulher. Hoje nós iremos estar falando sobre puerpério e aleitamento materno. Então, galera, esse nome puerpério, ele é o nome que é dado para aquele período que a mulher, no período pós-parto da mulher, que a maioria das pessoas conhece como resguardo, né? Que muitas pessoas falam, fulano tem que ficar 40 dias de repouso, tá de resguardo, acabou de ganhar neném, entendeu? Então, cientificamente, né, a gente chama isso de puerpério, que é um período de 42 dias pós-parto, na qual o corpo da mulher, né, vai estar voltando à forma anterior, né, antes da gestação. O corpo dela vai estar retornando, vai estar passando por mudanças emocionais, hormonais, né? Os órgãos dela, no caso o útero, vai estar voltando ao seu tamanho de antes, né? A involução uterina vai estar retornando. E acontece também algumas alterações hormonais, né? O hormônio da gravidez, o beta-HCG já vai diminuir o estrogênio, progesterona, que são os hormônios que são essenciais para manter a gestação, né? E também vai estar acontecendo algumas mudanças, né? Aumentando a prolactina para a produção de leite das mamas, né? Todo esse tipo de alteração do corpo dela vai estar acontecendo nesse período de puerpério, tipo um período de recuperação mesmo. E esse puerpério, ele é dividido em fases, né? Ele é classificado por fases, que são 4 momentos, que é o puerpério imediato, que é o momento do nascimento, a partir do momento que o neném nasceu até 2 horas pós-parto, é chamado de puerpério imediato. Puerpério mediato, que é o momento do puerpério imediato até o 10º dia pós-parto. Puerpério tardio, que é o 11º dia até o 42º dia pós-parto, até o finalzinho já, praticamente, né? É chamado de puerpério tardio. E o puerpério remoto é a partir do 43º dia pós-parto. Por que, professor, o 43º, sendo que é só até o 42º? É que algumas mulheres precisam de um tempo maior para se recuperar, né, dessas alterações hormonais, a involução uterina, o sangramento, entendeu? Enfim, algumas mulheres precisam de um tempo maior para poder estar se recuperando. Agora, nesse período do puerpério, é muito comum as mulheres sangrarem, né? Acabou de ganhar neném, ela vai estar sangrando, né? O sangramento do puerpério. Isso não é uma menstruação, galera. O nome disso é loqueação, né? São lóquios que vão estar saindo do útero dela, né? Ou seja, após o nascimento de um bebê e a saída da sua placenta, o útero vai retornando ao seu tamanho normal e ele também precisa se cicatrizar, né? E essa cicatrização, essa involução uterina, ela provoca essa loqueação, esse sangramento, né? Que essa situação vai saindo um sangramentozinho, uma secreçãozinha ao longo de todo o puerpério. Muitas mulheres, né, acontece isso em menos tempo, outras já em mais tempo, varia muito do tipo de parto, né, que ela teve. E esse sangramento, ele deve ser observado pela equipe de enfermagem, né, porque ele tem um tempo, né, e tem um aspecto certo de ser, de sair, um aspecto certo e um tempo certo, né, de você conseguir identificar se o sangramento dela tá ok, conseguir identificar se tá tendo alguma alteração nesse sangramento dela, entendeu? Então aqui tá, né, demonstrado na imagem, eu vou explicar cada um. De 3 a 5 dias, né, após o parto, essa loqueação, esse sangramento é um vermelho mais vivo, né, por conta de muitas hemácias, né, enfim. Aí tá demonstrado aí como um primeiro algodãozinho para vocês terem noção de mais ou menos como é. Coloquei na imagem. A partir da 2ª semana, essa loqueação vai ficando, né, um vermelho mais escuro, um acastanhado, né. Depois de 10 dias após o parto, ele se torna amarelado e posteriormente vai ficando esbranquiçado até
terminar. Essa duração dessa loqueação aí é mais ou menos 4 semanas, geralmente um mês, por aí vai estar acontecendo essa mudança de, de cor. Mas enfim, ela vai de maneira regressa, ou seja, vai vindo muito sangue, vai diminuindo, vai ficando castanho, vai ficando amarelinho, até ficando branquinho e some, né? Aos poucos, tudo com um determinado prazo aí. E esse sangramento, gente, a gente não deve confundir com uma menstruação, né? Já que esse sangramento ele tem origem endométrio, que é a camada que reveste o útero, né? Enquanto a loqueação vem principalmente do local onde a placenta estava implantada. Né? Um local onde fica implantada a placenta, todo mundo viu, né? Na aula anterior, que após o nascimento do neném, há a saída da placenta, a saída da dequitação, que é o período de dequitação. E a partir do momento que essa placenta sai, fica um localzinho onde ela estava implantada, né? Ela é retirada e ela precisa cicatrizar. É igual a gente se machuca, não sangra? Pois é, acontece isso no útero também. Ele vai sangrando, chega um momento que ele estanca e vai parando aos poucos. E aqui, gente, a gente vai ver as alterações emocionais, né, que ocorrem com a mulher nesse período aí do puerpério. Muita gente considera isso como frescura, né? Ah, porque acabou de parir, ganhou o neném agora, não quer mais ter relação com o marido, né, se desleixou, não quer cuidar mais do cabelo, não faz nada. Gente, a gente tem que entender e temos que respeitar que só quem passou por isso, um período de puerpério, sabe o quão difícil é a gente, muito principalmente as primíparas, que são as mães de primeira viagem. Ela, imagine ela solteira, sempre saía para suas festinhas, né? Agora ela se encontra casada, ela se encontra num período de mudanças emocionais e hormonais que vão influenciar, né, nessa dificuldade dela lidar, né, com o bebê. Agora ela tem que amamentar um menino, tem criança chorando de noite, tem que trocar fralda, tem que... Tudo isso é uma responsabilidade muito grande. Tem mulheres que se dão bem nisso, tipo assim, consegue levar muito tranquilo essa relação toda, esses acontecimentos todos na vida dela. E tem mulheres que não. Tem mulheres que já não conseguem sugar isso tudo aí, absorver bem e ficar tranquila. Tem mulheres que absorvem isso pro seu psicológico. Tem mulheres também que sofrem cobranças maiores, tanto do esposo. Muitas das vezes ela é mãe solteira, não tem apoio de ninguém, entendeu? Tem que trabalhar e tem que cuidar do menino. Tem várias preocupações na mente dela, entendeu? Então, assim, ela precisa de muito apoio nesse período pós-parto, né? Essas alterações hormonais realmente vão acontecer e fica deixando ela muito mais suscetível a desenvolver uma depressão pós-parto, né? Por ser bastante interessante a equipe de enfermagem trabalhar nisso, né? Tanto com orientação, tanto, né, dando apoio para ela, para a família, incentivando, instruindo, né? É bem complicado. Tipo assim, quando a mulher, né, ela tem um filho, além das alterações hormonais, ela vai encarar mudanças, né, bruscas na forma de viver, como eu falei anteriormente, né? Tipo assim, de sair da maternidade com um ser completamente dependente dela, um nenenzinho, né, que precisa de atenção exclusiva praticamente, tira o sono, pode deixar ela assustada ou amedrontada. A soma de todos esses fatores vai tornar o puerpério um momento frágil emocionalmente para as mulheres, né? Durante o período é muito comum ela sentir as emoções à flor da pele, se sentir muito cansada, se sentir esgotada, né? Vinha vontade de chorar sem motivo aparente, como se você tivesse de TPM, sofrendo uma pressão psicológica muito grande e você não saber o que fazer. É muito comum também ela sentir falta de libido, gente. Não é frescura, como eu falei anteriormente, não é frescura. Às vezes o marido vem cobrar isso dela, mesmo que já passou do período de puerpério, né? Mas 2 meses depois ela ainda tá sofrendo um tipo de cobrança. E é muito comum ela não ter, assim, né? Vontade sexual nenhuma. Mas enfim, esse período é um período de humor instável, né? E ele pode ser caracterizado como baby blues, que o pessoal já fala que é uma doença, né? Tristeza materna, ou com a depressão pós-parto. A mãezinha vai ficar muito abalada com todos esses acontecimentos, né? Cerca de 70% é um valor muito alto, né? Dessas mães experimentam pelo menos algum tipo de sentimento negativo, né? Com essas mudanças de humor após o nascimento do bebê.
Principalmente as mães de primeira viagem, galera. Principalmente, elas geralmente, né, às vezes bate um desespero muito grande, porque é uma criança, às vezes o menino chora, chora, e você não sabe o que que vai fazer com esse menino que chora, que você já deu peito, já trocou fralda, já não sabe se está com gás, ele não sabe falar, não sabe dizer o que quer, e você tem que tentar descobrir e tentar acalentar essa criança, que tudo sempre sobra para a mãe, né? O pai, muitas das vezes tem muitos pais bons que ajudam, mas infelizmente a mãe, o papel ali pioneiro tem que estar sempre perto ali de tudo, né? E no caso dessa doença que eu falei, né, que eu citei anteriormente, é o baby blues, né, que é a tristeza, né, aquela mãe que vai ficar bem abatidinha ali, triste, bem complicada. Ela realmente acontece muitas das mães mesmo, sabe? Que tem o primeiro filho, mas só que ela, assim, ela dura pouco tempo, 2 semanas, né, não vai impedir que a mãe vai realizar as atividades do dia a dia. É só aquela sensação mesmo de, tipo, nossa, eu não consigo, meu Deus, o que eu faço? Um desespero mesmo. E já a depressão pós-parto é um caso mais grave, né, dessa situação. É mais severa, ela atinge a mãe por mais tempo, ela fica bem deprimida mesmo durante o pós-parto. Muitas das mães podem até negar o filho, é bem complicado. Às vezes, né, nega, não quer mais brincar com o menino, aos poucos vai criando ranço. E aí é onde entra a equipe de enfermagem. A equipe de enfermagem está ali, né, sempre mais próxima da paciente. Ela não precisa necessariamente ficar ali falando com ela. É ótimo você falar com ela, mas é interessante também você orientar os familiares dela para saber lidar com ela dentro de casa, porque muitas das vezes os familiares eles não entendem a situação e começam a julgar, começam às vezes fazer comentários desagradáveis que vai piorar a situação, entendeu? Então, assim, é importante que a mulher, nesse período do puerpério, fale sobre os seus sentimentos, busque ajuda especialista, com psicólogo, psiquiatra, né? Seja ele profissional que esteja capacitado para poder ajudar e orientar ela, né? Sempre vocês também, como profissionais de saúde, têm autonomia, têm capacidade de orientar ela, de falar coisas boas para ela, de um pós-parto, né, de ser mãe, de você poder amamentar, falar as coisas boas, porque é uma situação complicada, é um período complicado, mas existe o lado bom disso tudo, o lado bom de você ter um filho, de você ser amado, de você poder amamentar, né? Às vezes você trocar uma experiência já abre aquela mente dela. É bastante interessante. Agora, a alimentação nesse período puerperal é bastante delicada. O que que acontece? Assim, delicada que eu digo no sentido de muita gente fala muita coisa, muita gente fala muito mito, né? Mas é interessante no final desse vídeo eu vou estar falando, né, sobre os mitos que são falados na a respeito da alimentação da mãe e sobre no período de aleitamento, né? Eu vou explicar para vocês melhor. Mas aqui a gente vai estar falando agora sobre alguns alimentos que vão atrapalhar ela durante o puerpério, né? Nessa cicatrização, às vezes no processo de aleitamento, que é bom ela evitar, né? É bom vocês saberem para vocês também saberem orientar. Por exemplo, bebidas alcoólicas. Galera, mulher puérpera gestante não ingere bebida alcoólica, entendeu? Se ela é uma mulher consciente que ela quer ter, né, o seu período puerperal tranquilo, quer dar uma saúde bacana para o nenenzinho dela e para ela também, não vai ingerir bebida alcoólica, nem um copinho, nem nada, tá? Respeita o momento esse momento aí do seu corpo tá voltando ao normal, respeita o momento que você está amamentando, porque bebidas alcoólicas podem interferir na produção de leite. Bebidas alcoólicas pode retardar, pode diminuir o leite e é complicado. Não vai trazer nada de bom para o nenenzinho. Tanto é que tudo que a mãe ingere vai pro leite, né? Eu acredito que nenhuma mãezinha vai querer tomar bebida alcoólica e deixar o nenenzinho mais agitado que já tá. Cafeína, galera, também não é indicado nesse período puerperal. Por quê? Cafeína, refrigerante, chá verde, chá mate, chá preto, chocolate também. Ele vai reduzir a absorção de ferro e pode deixar o bebê mais agitado e irritado. Então é bom a gente evitar esse tipo de alimento. Amendoim também, o pasto de amendoim. Ele é potencialmente alergênico, gente. E pode fazer com que o bebê desenvolva alergia a este alimento. Ou seja,
Vamos evitar de jeito nenhum comer amendoim, porque às vezes você come, beleza, mas o risco do seu nenenzinho desenvolver uma alergia, né, futuramente é muito grande e ninguém vai querer isso. Outra coisa, não é viável a mãe nesse período puerperal, no período de lactação, ela ficar fazendo dieta radical a fim de emagrecer logo. Tem muitas mães que são extremamente desesperadas, né? E às vezes acaba de parir o menino ali, já fala, eu preciso emagrecer, eu preciso emagrecer, eu preciso emagrecer, e não tá nem aí com nada. Ela tem que lembrar que ela tem um neném para amamentar, ela tem que lembrar que ela tem um corpo dela para se recuperar e precisa de uma alimentação balanceada, alimentação adequada. Claro que ela não vai fundar a cara ali, né, em comidas gordurosas, essas coisas. Mas também não adianta ela cortar todo o carboidrato, né, cortar todo tipo de gordura. Ou seja, ela tem que, né, fazer uma dieta balanceada, não é uma dieta radical a fim de perder peso rápido, não. E lembrar, né, que ela amamenta e muitos alimentos também que ela pode não ingerir, ela pode entrar no estado de desnutrição e faltar algum nutriente para o neném. O neném, né, também não vai ter um completo desenvolvimento. E lembrar também que a partir do momento que ela amamenta, o próprio corpo dela vai se recuperando mais. Vocês sabiam disso? Muitas mulheres que amamentam exclusivamente, rapidinho volta o corpo, por quê? Quando é quando há produção para acontecer a produção de leite, ela precisa de prolactina e ocitocina. E esses dois componentes, eles são essenciais que ajudam na involução uterina, ou seja, o útero dela vai diminuir mais rápido, vai, né, aquela barriguinha ali, vai diminuir mais rápido. Eu tirei isso por experiência própria, né, porque eu com 20 dias que eu tinha ganhado neném, eu rapidinho tava com o corpo que eu tinha antes. E isso é bem bacana, é bem animador vocês falarem isso para as puérperas, né? Que quanto mais ela amamenta, mais o corpo dela vai voltar ao normal, sem precisar ficar fazendo dieta, sem nada. Então, gente, agora o resguardo sexual no puerpério. Ô, professora, o que é que eu faço? Eu acabei de parir. Eu já posso ter relação sexual? Não. Vamos combinar aí, né? Certo que você acabou de ter um neném, seu neném estava no útero, ele não estava sendo gerado na sua vagina, mas vamos lembrar que a vagina da mulher ela acabou de dilatar. Vamos supor uma situação de um parto normal, né? Ela acabou de dilatar não sei quantos centímetros a fim de passar o neném. Eu não acredito que ela irá conseguir ter relação sexual tão cedo, né? Porque essa vagina dela vai ficar queimando, ardendo, dolorida ali um bom tempo. Então, vamos dar uma pausa aí, esperar um tempinho, pelo menos o período do puerpério inteiro, 42 dias, né? Para o corpo dela retornar ao normal, voltar, se recuperar, para ela iniciar uma atividade sexual, não é verdade? Assim, as alterações na vagina não vai atingir também só quem teve parto normal. Com a queda da liberação do estrogênio, a vagina ela pode ficar um pouco menos lubrificada, ela vai ficar mais ressecada. Então, às vezes, a mulher que vai tentar ter relação, ela vai ter um pouco mais de dificuldade, né? Até um pouco de dor. Outra coisa, antes que a vagina, né, ou o corte da cesariana estejam completamente cicatrizados, o sexo com penetração pode machucar e até causar infecções. Então, não é recomendado, né, você ter relação sexual antes desse prazo, né? Não há um tempo fixo para que cicatrize completamente, mas costuma durar praticamente o período do puerpério. Então, é bem recomendado que a mulher evite ter relação sexual nesse período. Vamos esperar um pouquinho, né? Conversa com o maridão aí, né? Para ele conseguir esperar um pouquinho. Você também, mulher puérpera, né? Para que vocês consigam certinho, não acontecer nenhuma intercorrência nesse período de puerpério, né? E tudo dê certo. Agora a gente vai estar falando sobre o aleitamento materno. Gente, em relação ao aleitamento materno, eu vou tentar frisar o máximo com vocês, para vocês entenderem a importância
importância, né, do aleitamento materno na vida de uma criança, entendeu? Porque hoje em dia até que muitas mulheres têm a consciência, né, de que precisa, de que o leite, né, não é só para o menino engordar, ele tem outros benefícios. E que tem muitas mulheres que muitas das vezes nem quer amamentar porque meu peito vai cair, por fins estéticos, na verdade, às vezes prefere já comprar o leite, nem quer amamentar o menino, ou quando amamenta pouco tempo demais, né, porque acha que o peito vai cair, fica com aquela preocupação toda com ela e esquece que o nenenzinho precisa de saúde, ela precisa dar para ele, ela como mãe, a mulher como mãe, ela precisa, né, fornecer para ele imunidade, enfim, de todos os seus benefícios que o aleitamento pode gerar. Hoje em dia, a mulher passou a apresentar um quadro de desmame precoce cada vez mais cedo, né, devido à necessidade, muitas das vezes, de até voltar para o trabalho, como a mulher já tem, né, esse espaço na sociedade de que ela trabalha, né, tão bem, não cuida, né, só da casa e do marido, ela também trabalha, muitas das vezes muitas mulheres precisam, né, parar, interromper a amamentação para poder voltar para o trabalho, né? E cada vez mais cedo ela tem introduzido mais alguns tipos de alimentos, aquela alimentação complementar, aquele leite não, muita gente já vai dar leite de vaca com mingau, né? Enfim. E diante dessa situação, a enfermagem tem um papel, né, essencial na conscientização dessas mães sobre a importância do leite materno nos 6 primeiros meses de vida, né? Ou seja, a amamentação deve ser exclusiva até os 6 primeiros meses de vida. O que é a amamentação exclusiva, professora? É você dar apenas o leite do seu seio para o neném. Sem chá, não precisa nem de água complementar, porque o leite é um alimento completo. Ele tem água, ele tem nutriente, ele sacia a fome do neném, ele nutre e ele fornece também anticorpos, né? Então, assim, eu vou estar falando agora dos benefícios, os principais benefícios que o aleitamento materno proporciona. O principal benefício, né, que vocês podem estar falando, né, para as mulheres, é que a amamentação ele vai evitar uma nova gestação, ou seja, quando a mulher está amamentando, ela produz prolactina, produz ocitocina, produz alguns tipos de hormônios que vai evitar que ela ovule, né? Ou seja, se ela não vai ovular, é bem provável que não vai acontecer uma nova gestação. A amamentação ela estimula o desenvolvimento da flora bacteriana do bebê e seu sistema imunológico, ou seja, ele é essencial para que o neném crie sua própria imunidade, né? Ou seja, ele disponibiliza anticorpos prontos para o neném, para que ele crie, né, sua imunidade. A mãe, ela produz anticorpos criados especificamente para proteger o bebê contra patógenos, no caso são doenças, né, adquiridas no decorrer do tempo, ou seja, o neném, quando ele é amamentado exclusivamente pelo leite materno, comparado a um neném que não é amamentado, ele tem grandes chances assim de ter um desenvolvimento bacana contra doenças, ou seja, ele não vai adoecer tão cedo comparado ao neném que não foi amamentado, entendeu? Exclusivamente por leite materno. O aleitamento materno ele evita morte infantis, ele evita diarreia, ele evita... E quando você introduz os alimentos complementares antes do prazo, vai... E a duração, professora? Quanto tempo tem que ficar dando peito para esse menino? Então, o Ministério da Saúde, né, ele sugere que a duração da amamentação seja em média de 2 a 3 anos. Nossa, professora, isso tudo, sim, ele recomenda que seja durante esse tempo. Mas claro que o menino vai viver de peito, né, até 3 anos de idade. Claro que a partir dos 6 meses vai haver uma introdução alimentar, ou seja, a amamentação exclusiva vai ser só até os 6 primeiros meses, né? Porque não tem vantagem nenhuma de iniciar alimentos complementares antes dos 6 meses, né? Por quê? Pode haver prejuízos à saúde da criança, pois a introdução precoce
está associado ao maior número de episódios de doenças, de diarreias. Ou seja, o leite materno ele é bem completo, que não tem necessidade nenhuma de você estar inserindo outros tipos de alimento. Tem muitas das vezes que alguns pais, algumas mães, o neném nasce, você começa a dar o leite do peito para ele e a mãe fala: meu menino não está engordando, meu leite é fraco, que não sei o que. Isso não existe. O leite está sendo essencial. O que acontece é que quando o neném nasce, há sim no primeiro mês uma perda de peso, mas não é por conta que o seu leite não está sendo, né, não está sendo suficiente ou está sendo fraco para ele. Não tem necessidade. Ou seja, a introdução alimentar ela só deve acontecer após os 6 meses, né, do neném, que aí o corpo dele vai exigir de uma nutrição maior, uma nutrição mais balanceada, mais adequada, que né, só o leite não vai suprir, né? E quando você introduz os alimentos complementares antes do prazo, vai acontecer um maior número de episódios de diarreia, um maior número de hospitalização por doenças respiratórias. Isso tudo é testado cientificamente, foi estudado, galera. Eu não estou falando da boca para fora, não. Né, estudos, né, viram realmente, comparado crianças que foram amamentadas exclusivamente com crianças que não foram amamentadas exclusivamente nesse período. Vai haver também um risco de desnutrição se os alimentos introduzidos foram nutricionalmente inferiores ao leite materno, né? Muitas das vezes mãezinhas acham que enche a barriga do menino de chá, dá alimentos assim que não são tão ricos, né, nutricionalmente. Vai ter uma menor eficácia da amamentação, né, com o método anticoncepcional, ou seja, existe um método anticoncepcional que é próprio para a lactante, né, que está amamentando, e para a mãe que não amamenta, né, que é para a mãe também que amamenta, que não amamenta exclusivamente. Porque quando ela está amamentando, como eu falei para vocês, a chance dela engravidar é bem menor. Então, há um anticoncepcional com hormônio diferente, quantidades diferentes. E para a mãe que amamenta exclusivamente, já acontece, né, dela ter um risco maior dela engravidar. A produção do leite materno ela se dá dessa forma. Nos primeiros dias, né, após o parto, a secreção de leite é muito pequena, ou seja, é muito comum mesmo, a mãezinha acabar principalmente nas primíparas, tá? Primípara é mãe de primeira viagem, primeiro filho, né? É muito comum sair pouquíssimo leite, né? Aquela quantidade de leite, ela não vai parir ali, já tá esbanjando o leite, não são todas que são assim, não, a maioria vai sair só um pinguinho, né? E vai aumentando gradativamente, cerca de 40 a 50 ml no primeiro dia, 300 a 400 ml no terceiro dia, meio litro, né, no quinto dia, ou seja, vai aumentando a produção de leite, a quantidade de leite que vai saindo, à medida também que o neném vai sugando, a sucção, né, ajuda muito nessa produção de leite, estimula essa produção de leite. Mas isso não significa que o leite dela tá fraco ali no primeiro dia, não. Imagine um nenenzinho pequenininho também não vai beber meio litro de leite numa hora só. É aos poucos que vai saindo, né? Vai saindo aquela aguinha que é chamada de colostro, que eu vou estar explicando mais pra frente, né? Na história desse processo. E esse leite materno, ele é dividido em 3 fases, né? Ele não chega saindo assim aquele leite branco, gordo, né? Que você vê assim, esse aqui vai sustentar meu menino. Não é bem assim. Ele começa saindo, né, com um colostrum, que era aquele primeiro leite, muitas mulheres sai aquele um pouco amarelinho, e em outras mulheres já vai sair, né, aquela aguinha, é chamado de colostrum, né? O colostrum é o leite produzido logo após o nascimento do bebê. Geralmente ele é secretado entre os 3, 5 primeiros dias, né? Ele tem consistência mais líquida que o leite maduro. Além disso, ele é ligeiramente transparente. Ele parece uma aguinha de coco, né? Muitas das vezes, algumas mães falam que é o leite fraco justamente por conta disso. Porque ele parece uma aguinha de coco, meio transparente, né? Parece uma aguinha mesmo. Aí as mães falam que não presta. Isso não é leite, não. Isso não vai encher a barriga do menino, não.
Sem deixar de lembrar que é nesse período, né, nesse colostro aí, está cheio de anticorpo, tá pronto para o neném receber. Então, não deixe de dar aos seus filhos o colostro. Taca colostro no menino. Então, e esse colostro, gente, ele contém os mesmos nutrientes do leite maduro, porém com mais proteína e mais anticorpo e menos gordura. Ele é considerado a primeira vacina do recém-nascido, pois esse leite aí, esse colostro, esse primeiro contato aí, ele vai proteger o menino contra um tanto de doença e vai encher a barriga dele, vai alimentar ele muito bem, tem muito nutriente pro corpinho dele, tá? Logo depois, né, da descida desse colostro aí, que acontece no primeiro dia, vai vir o leite de transição, né, que a maturação do leite ocorre aos poucos. E o de transição é produzido no período intermediário entre o colostro e o maduro. Em geral, esse leite, né, ele é produzido entre o sexto e o 15º dia pós-parto, ou seja, uma semana pós-parto aí já vai começar a vir um leitezinho, né, mais branco, mais cor. Esse leite de transição ele é rico em gordura e lactose, né, enquanto o volume de proteína e probiótico já vai diminuir. Nessa fase, as mamas ficam mais cheias, mais firmes, mais pesadas, né, aquelas tetonas mesmo. E as mamadas do neném vai se tornar mais frequente, vai também ajudar a aliviar o engurgitamento normal, mas nesse período aí o peito da mãe vai estar bem cheio, que é aquele período, né, do leite de transição. Já o leite maduro, as mamas, né, vai produzir o leite maduro por volta de 2 semanas aí pós-parto, que é o estágio final e definitivo. Esse leite vai ficar saindo aí sempre, né? Que esse leite aí, ele já tem todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento do bebê. E nele vai ter proteína, lipídio, carboidrato, vitamina A, vitamina C, ferro, cálcio, zinco, entendeu? E curiosamente a composição do leite humano não é constante, sua composição pode mudar a cada mamada. Algumas vezes o leite vai sair mais ralo e outras das vezes ele vai sair mais grosso. É muito comum. Aí eu coloquei para vocês, né, uma imagem para vocês terem noção dos leites que eu estava falando, né, verem mais ou menos como é que é. Quem já foi mãe aí já sabe como é que é esses tipos de leite. Quem nunca foi, e para os meninos também que nunca tiveram oportunidade de ver ou conhecer, né? Tá aí a diferença deles, né? A cor, o aspecto. Tá vendo que o colostro é um pouco mais amarelinho, mais aguadinho, né? O leite de transição já tá um pouco mais branco. E o leite maduro, né? Ele já tem um pouco mais de gordura, um leite mais forte, né? Em questão de gordura e sustentação para o neném. Aí, aqui eu coloquei uma outra imagem que também vai representar o colostro e uma diferençazinha, que é o leite anterior e o leite posterior. Quando a mama do neném tá bem cheia, a mama do neném não, perdão, a mama da mãe tá bem cheia, quando ela começa a colocar coloca o peito na boca do neném, o primeiro leite que vai sair um leite um pouquinho mais aguado, né? Que esse aqui é o leite anterior, que é o leite que vai estar na frente. Esse leite ele é mais rico em água, ele vai matar a sede do neném, né? É como se fosse uma água mesmo. Você dá a aguinha para ele fica saciado, mata a sede. E logo após essa aguinha que sair, esse leite mais ralinho, vai vir um leite mais gordo, que é um leite mais rico em gordura, que vai vir para dar saciedade pro neném, para encher mesmo a barriga dele. Entendeu? Então é muito comum quando você mãe, mulher, puder avaliar isso em você ou no seu paciente, é muito comum, né? O peito dela, quando tá bem cheinho, sair um leite mais claro, né? Mais rico em água. E depois, quando, né, no finalzinho do peito, que tiver, né, mamado bastante, vai sair um leite mais gordo, mais forte, que é o leite posterior. Aí eu coloquei para vocês aqui uma imagem, né, para vocês terem noção. Vocês devem ter estudado isso em clínica médica, né? Mas aqui eu precisava colocar para vocês porque eu não posso nem falar de mama, falar de amamentação, de aleitamento, sem vocês terem noção, né, nem do que eu estou falando, do nome, né, do que eu estou me referindo. Aí, anatomicamente falando, né, eu coloquei aqui os números representando a mama como um todo,
né? O número 1 é a parede torácica, o número 2 os músculos peitorais, o número 3, né, tem o lobo mamário, o 4 é o mamilo, 5 é a areola, 6, né, os ductos lactíferos, 7, tecido adiposo, 8, pele, né? Ou seja, quando eu estiver falando, né, que eu vou falar muito de mamilo, areola, ductos, vocês vão ter noção do que é e de onde que eu estou me referindo. Aí agora a gente vai conhecer um pouco, né, sobre a técnica de amamentação. Porque por mais que o neném praticamente já nasce, é um ato reflexo dele, né? Ele já nasce sabendo sugar o seio. Muitas das vezes tem mães que não sabem como amamentar. Não é simplesmente socar o peito na boca do menino e deixar que ele vai sugando, não. Existe uma técnica melhor que a gente coloca que vai estar facilitando esse processo de amamentação, né? Porque tem mães que já ferem o peito, pode desenvolver machucado, às vezes, né, ele vai sugar no lugar errado. Isso fica muito dolorido. Se ficar dolorido, a amamentação não vai acontecer de forma eficiente, porque a mãe não vai nem aguentar colocar o peito na boca do menino, se tiver machucado. Entendeu? Ou seja, você realizando a técnica correta vai evitar, né, muito tipo de alterações. Ou seja, apesar da sucção do recém-nascido ser um ato reflexo, ele precisa aprender a retirar o leite do peito de forma eficiente. Quando o bebê pega a mama adequadamente, né, o que vai requerer uma abertura ampla da boca, abocanhando não só o mamilo, como eu mostrei para vocês na imagem anterior, mas também um pedaço da areola, que é aquela parte, né, mais escurinha como toda. Ele não vai abocanhar só a ponta do peito, ele abocanhar a areola como um todo, para poder sugar, fazer o processo de sucção. E quando ele faz isso, ele forma um lacre perfeito entre a boca e a mama, garantindo a formação do vácuo, indispensável para que o mamilo e a areola mantenham-se dentro da boca do neném. E uma posição inadequada da mãe ou do bebê na amamentação vai dificultar o posicionamento correto da boca do neném em relação ao mamilo e à areola, resultando, né, no que a gente fala que é a má pega ou pega errada. A má pega vai dificultar o esvaziamento da mama, podendo levar a uma diminuição na produção de leite. Muitas das vezes o neném com a pega inadequada não ganha peso esperado, apesar de permanecer longo tempo no peito, né? Às vezes acha assim que o menino tá 1 hora ali no peito, mamando, mas às vezes não tá mamando, tá sugando no lugar errado, ou não tá pegando direito. Ele vai cansar também, né? Isso acontece porque nessa situação ele é incapaz de obter o leite anterior, né? Mas tem dificuldade de retirar o leite posterior, que é mais calórico. Às vezes ele só fica ali naquela aguinha, não tá sendo saciado, só tá matando a sede dele. E ele precisa mamar o leite como um todo. Ele precisa pegar a parte do leite, que é a parte, né, do leite anterior, que é rica em água, e precisa pegar a parte do leite posterior, que é rica em gordura. Ele tem que mamar esse peito ali como um todo. Aqui eu coloquei uma imagem, né, que vai representar de uma forma melhor a explicação da pega correta, né? É bom a gente colocar a boquinha dele aberta, né? Que é boquinha de peixe, né? Tipo boquinha de peixe, quando ele abocanha e faz aquele vácuo, fica boquinha de peixe. Grande parte da areola na boca do neném, não apenas o mamilo, né? Ou seja, a areola da mãe tem que estar praticamente quase toda dentro da boca do neném. Tem mães que tem uma areola maior, né? Vai ser inviável colocar aquela areola daquele tamanho na boca do menino. Vamos combinar, né? Mas, ou seja, uma areola média, ela tem que estar ali na boca do menino quase toda, né? A sucção acontecer correta. O queixinho dele tem que estar encostado no peito, tá? Os lábios virados para fora. As bochechas se enchem quando ele suga o leite. Quando ele vai puxar, a bochechinha vai encher de leite e você vai estar vendo que realmente ele está mamando. E lembrando que o narizinho dele não deve encostar no peito, tá, gente? Para não sufocar o menino, ele tem que respirar. Aí aqui eu vou citar para vocês alguns problemas, né, relacionados à amamentação, que geralmente vão acontecer em algumas mulheres. Tem mulheres que não sofrem nada disso, mas tem mulheres que já têm essa dificuldade, né? E essas mulheres com essa dificuldade pode ser sua paciente. E você, como profissional de saúde, profissional de enfermagem, né? É bom saber identificar, saber orientar ela, né? Saber acalmar ela, pra ela não desistir
da amamentação, simplesmente porque aconteceu algum tipo desses problemas, né? O primeiro problema é o bebê que não suga, né? Ou tem a sucção fraca. Isso pode acontecer principalmente se o neném for prematuro, né? Então aí ele vai pegando aos poucos, né? Ele vai pegando devagarzinho até ele conseguir pegar força no maxilar e conseguir realizar a sucção correta, tá bom? E tem um problema que é a demora da descida do leite, gente. Tem muitas mães, né, que já vai acontecer a descida do leite, ela não desce assim que o neném, você pariu, o leite desceu. Ela começa a descer aos poucos, à medida que o menino começa a sugar, né? Vai demorar, tem mulheres que demoram mais, mas isso não significa que você deve interromper ou parar de tentar amamentar. Bota o menino para sugando, 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 que vai descer, uma hora desce, né? Tem outras mães, gente, que tem um problema grande, que é os mamilos planos, não ter o bico do peito, né? Ou ele ser invertido, ele é para dentro. Dá para amamentar seu menino, sim, com seu peito desse jeito, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma filha, o meu seio não tem bico nenhum, não tinha na realidade, né? Era plano, literalmente plano. E nossa, deu tanto trabalho para essa menina pegar esse peito, porque meu peito não tinha bico, mas eu conseguia amamentar ela muito bem, porque ela tentando sugar já ia formando um bico no meu peito. E a partir do momento que o bico no meu peito foi formando, ela teve mais facilidade de sugar, né? E eu usei também alguns bicos de silicone, que eles não recomendam muito, mas esses casos é viável, porque acaba ajudando a formar um bico no peito, tá? Mas não é bom você ficar usando assim durante a alimentação inteira. Você viu que o seu peito já formou um biquinho, você já coloca o peito livre, senão o menino não vai querer mais mamar. Vai querer mamar só com o bico, né? Aquele bico, né? Mas enfim, dá super certo. É só você ir tentando que seu peito vai sair leite, você vai conseguir amamentar seu filho e não desistir, porque simplesmente o seio não tem bico ou o seio é invertido, né? Tudo é uma questão de tentativa. É mais complicado, mas dá. Aí tem o engurgitamento mamário, né? Que é aquele leite que já as mães falam que o leite tá duro e não consegue sair, o leite empedrou, entendeu? Isso acontece também em algumas mães, mas é essencial porque às vezes o peito tá tão cheio, o menino não tá mamando, que precisa ser esvaziado, né? Tem mães que produzem leite assim que o neném não dá nem conta de mamar sozinho. E precisa ser esvaziado, né? Muitas mães podem pegar esse leite e doar para os bancos de leite, ou até mesmo fazer a ordenha sozinha. Se o só viu que seu peito está enchendo demais, esvazie ele, vai ordenhando, vai tirando, dê massagem para que isso aconteça, né? Esse engurgitamento. E tem os mamilos machucados, que muitas das mães, por falta de orientação, né, por ser leiga às vezes, é, vai amamentar um menino e ele não acontece a pega correta. Ele vai mamar no lugar errado, né, vai mamar de forma diferente, ou pode morder e vai lesionar, ferir o mamilo. E quando um mamilo é ferido, ele racha, nossa, vocês não têm noção da dor que é para você conseguir amamentar com aquele peito ferido, machucado. Né, tem muitas mães que param a amamentação, né, justamente porque não conseguem de tanta dor. Mas isso também não é motivo para a mãe interromper a amamentação como um todo, né? A equipe de enfermagem tem que orientar, explicar como é que é, principalmente ensinar a fazer a pega correta, porque a pega correta não vai ter dor nenhuma, é bem tranquilo, né? E assim, tá doendo, vamos dar um tempo até, né, cicatrizar, mas isso não significa que você interrompa a alimentação. Tem outro peito que o menino pode estar mamando também, né? Se pegou a pega correta também, não vai machucar mais. Aí vem a mastite, né? Que é um problema também, que já é um processo mais grave, né? De inflamação. O peito, né, vai ficar todo inflamado, vai ficar duro, a mulher pode dar febre, é uma infecção realmente que acontece em alguma das mães e precisa de acompanhamento médico. Mas isso daí o médico vai estar orientando ela, que ela também não precisa interromper a amamentação. Em alguns casos, ela pode continuar amamentando. Eles falam assim que o gosto do leite, né, vai ficar ruim, o neném recusa o peito, que não pode dar aquele leite. Realmente, o gosto do leite vai ficar um pouco salobro, por isso que o neném vai recusar. Mas nesses casos, você dá outro peito até acontecer a cicatrização. Cicatrização não, até acontecer a cura,
né, da mastite, né, mas não suspende a amamentação também. E a questão que é o pouco leite. Muitas mães acham assim que o leite é pouco, que não é suficiente, que tem que dar o leite de vaca pro menino, principalmente aquelas, né, aquelas avós, ou botar avós, as avós antigamente fala, né, tem que dar leite de vaca, tem que dar mingau, que seu leite é pouco, não tá sustentando o menino, né? A gente acaba dando ouvido, né? Minha mãe falava sempre isso também. Meu leite era pouco, meu leite não era bom, não era suficiente, minha, que minha menina não tava engordando, que tinha que dar leite de vaca, né? E assim, não é bem assim, não é que seu leite não é eficaz, ele é eficaz sim, ele é mais que suficiente para suprir o neném. E não é porque o seu peito é pequeno, quer dizer que você produz menos leite que a menina do peito grande, não. Acontece uma diferença aí, né? Mas tem mães que realmente têm menos leite do que outras, mas isso pode acontecer de doenças, né? Ou desnutrição, ou desequilíbrio nutricional, né? Mas essa questão do pouco leite, de muitas mães achar que tem pouco leite ou o leite não é suficiente, é um mito, tá bom? E a alimentação, né, durante a lactação é bem parecida, praticamente é a mesma, né? Da alimentação que eu citei anteriormente, sobre alimentação no puerpério. Alguns alimentos que você deve ser evitado, né? Como álcool, amendoim, cafeína, alguns peixes, mariscos, né? Feijão, brócolis, couve-flor, repolho, ovo, cebola, batata doce. Porque assim, são alimentos que às vezes você pode consumir, esses que eu citei abaixo aí, de feijão, porque mas você tem que consumir com moderação. E algumas mães literalmente não podem consumir, porque, por exemplo, tudo que você come vai para o leite. Esse tipo de alimentos pode desenvolver cólica no neném, pode desenvolver gases, né? Vai dificultar a alimentação dele, a amamentação dele. Porque ele vai chorar muito, o neném não sabe se expressar, ele não sabe chegar para você e falar, mamãe, eu tô sentindo isso. Ele só vai ficar chorando. Então, eu acho que nenhuma mãezinha gosta de ver o menino ali gritando sem saber o que que é. Então, assim, vamos estar, né, cuidando da alimentação, prevenindo esse tipo de alimento, evitando esse tipo de alimento aí, porque pode desenvolver alergia nele, pode desenvolver gás, pode deixar o neném agitado. Sempre pensando que você vai comer, tudo que você come vai pro leite, vai pro neném, né? E eu acredito que nenhuma mãezinha vai querer prejudicar a saúde do neném. Então, ela tem que ficar sempre atenta nos alimentos que ela vai estar ingerindo. E a equipe de enfermagem, né, que é responsável, né, por estar orientando ela, a família dela, nessa questão toda. Agora a gente chegou, né, para finalizar a nossa matéria de puerpério e aleitamento materno. A gente vai estar falando sobre os mitos, gente. Mito, porque tem muito mito, muito assim, né, muita história contada que pessoas inventam, falam. E por muitos anos, muitas mães acreditavam e ainda acreditam, né? Dos mais antigos, mas que são mitos. E a gente deve saber o que, que é, o que não é verdade, para a gente sempre estar fazendo da forma correta. O primeiro mito é: o leite materno pode ser fraco para nutrir o neném. Isso aí é um dos piores mitos que muita gente fala. Que quando sai pouco, aquele colostrozinho não é suficiente. Não, isso é um mito bem cabeludo, porque o colostro é o principal, praticamente uma vacina para o neném, né? Ele tá cheio de anticorpo ali, cheio de nutriente para a criança. E o leite é um alimento completíssimo. Ele vai suprir o neném de todas as formas. Ele tem água, tem nutriente, tem tudo. O neném não precisa de mais nada, né? Sem ser o leite materno até os 6 meses. Mais nada. O segundo é preciso dar os 2 peitos a cada mamada. Não, gente, não precisa dar os 2 peitos a cada mamada. Até porque dependendo da idade do menino, o menino não vai conseguir beber nos 2 peitos, não. Entendeu? Você precisa fazer o seguinte, você precisa intercalar as mamadas. Por exemplo, se agora ele mamou o peito direito, na próxima mamada ele tem que mamar o esquerdo. Entendeu? Porque se ele mamar de um lado só, o seu peito vai ficar torto. Vai ficar um grande e um pequeno. Então tem que intercalar aí. Canjica e caldo de cana aumenta a produção de leite. Não, gente, não tem um alimento assim, para ser sincero, não tem alimento que você vai tomar, vai comer, que vai
Aumentar o leite, não. O que acontece é o seguinte: o aumento da ingestão de água vai aumentar a produção de leite, né? Às vezes a canjica por ter leite, por ter, né, o caldo de cana por ser um líquido, pode aumentar a produção de leite por eles conter água, né? Mas o que aumenta a produção de leite mesmo em si é a água, não a canjica, ou caldo de cana, ou chá de não sei o que lá mais, não é bem assim. O leite congelado, mesmo que retirado das mamas, não tem os mesmos nutrientes. Isso é mito também, tá? O leite congelado, às vezes muitas das mães têm que trabalhar, tem que deixar o leite, né, ali em casa para dar posteriormente. Mesmo que você congele ele, quando você, né, esquentar ele no banho-maria, ele vai ter os nutrientes e vão os nutrientes preservados. É, quem fez redução mamária ou colocou silicone não poderá amamentar. Isso é mentira, tá bom? Quem fez redução mamária ou colocou silicone pode amamentar tranquilamente. Porque a prótese de silicone, gente, ela não é colocada dentro das glândulas mamárias, não. Ou ela é colocada atrás ou é na frente, tá? Então não vai interferir o processo de amamentação, não. Próximo. Seios muito pequenos não produz leite na quantidade suficiente para o bebê. Isso também é mentira, tá bom? Tem mulheres que têm os seios bem pequenos que pode produzir mais leite do que a mulher que tem os seios grandes, tá? O tamanho do seio da mulher não vai interferir na quantidade de produção de leite, entendeu? De forma alguma. A diferença é que o que máximo que pode acontecer é que ele vai se esvaziar mais rápido do que o grande, né? O local de armazenamento desse leite é menor, mas em questão de produção, ele pode ser bem maior do que uma mulher que tem um seio maior, tá? O próximo é: os mamilos devem ser higienizados a cada vez que o bebê for mamar. Não precisa, gente, tá bom? Porque ali ao redor da auréola existe tipo uns tubérculozinhos, não é exatamente tubérculo, esse é o nome que fala, não. Mas tipo uns espinhozinhos, né, que eu vou usar esse termo, espinhozinhos, que liberam, tipo um sebinho que fica ali, né, para lubrificar, para hidratar o peito, o seio da mãe, né? Não precisa toda vez que a mãe deu o peito, pegar uma bucha, esfregar, passar sabão. Não, não precisa, não é assim. Você pode higienizar, passar um paninho, mas não precisa ficar toda hora limpando. Amamentar durante uma segunda gestação pode prejudicar o desenvolvimento do bebê no útero. Entendeu? Então, assim, a mãe pode continuar amamentando o seu primeiro filho, mesmo estando grávida de outro. Ah, professora, mas você não falou que para a produção de leite acontecer, o corpo não produz ocitocina e prolactina, e ocitocina é responsável por realizar também contrações no útero? Sim, realmente, a ocitocina, ela realiza contrações uterinas. Então, é bastante indicado para que essa amamentação aconteça apenas em mães assim que nunca teve nenhuma intercorrência na gravidez, né, que nunca teve nenhum caso de aborto. E outra coisa, esse nível de ocitocina, ele é produzido de uma forma que não vai interferir na gestação, não é uma quantidade grande e absurda que vai provocar um aborto na mãe. É uma quantidade mínima suficiente para produzir leite, entendeu? Então a mãe pode continuar assim, amamentando seu primeiro filho, caso ela esteja grávida. Então, galera, a nossa aula se encerra por aqui. Fiquem com Deus e abraços.